Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus repouse sobre sua vida e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Eu estou aqui no alpendre da minha casa e com o objetivo da gente estar fazendo uma reflexão da palavra de Deus, eu gostaria de meditar com você no texto de João, do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 ao 4, que fala sobre o novo nascimento, né? Aqui a história de Nicodemos e Jesus. Vamos ler o texto e depois entraremos nos detalhes e aplicando às nossas vidas, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito bem, a história vai seguindo, e a Nicodemos pergunta a Jesus: como nascer de novo? Como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura ele volta para o ventre da mãe? E ali Jesus ele usa uma estratégia de confrontação com aquilo que Nicodemos pensava. Jesus ele coloca uma situação diferente daquilo que ele imaginava, que Nicodemos imaginava ser um novo nascimento, e ali ele atrai a sua atenção, ele captura o seu coração, e a gente sabe que Nicodemos ele vai a Jesus à noite. Interessante, ele vai num horário que ninguém está vendo que ele está lá, né? Mas ali já era indício da ação do Espírito Santo na vida dele, né? Porque ele chega para Jesus e diz: olha, mestre. Ele reconhece Jesus como mestre. Ele não sabia que Jesus era quem era. E ele diz: olha, o senhor veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer semelhantes sinais se não for da parte de Deus. Isso aí já era um sinal da ação do Espírito Santo agindo na vida dele. Já parou para pensar? Os céus proclamam a glória de Deus, né? Quantas pessoas se encantam com um pôr do sol, né? Tive a oportunidade certa vez de ir lá no sítio da Ângela do Rui. Que beleza, que maravilha ver o pôr do sol ali naquele lugar, né? E fiquei encantado, né? Quantas vezes eu tive a oportunidade também de certa vez estar numa cidade litorânea e ali pude ver o pôr do sol, o sol se pondo no mar, né? Parece que o mar o tragava e o mar se tornava lentamente prateado até que ficou tudo escuro, e eu fiquei extasiado com aquela vista. Mas eu quero dizer para você, eu glorifiquei a Deus, eu falei com Deus naquelas horas, mas nem todos olham para isso, acham que a natureza é fruto do acaso, né? Não precisamos entrar nesses detalhes também, mas por que as pessoas não acreditam a Deus aquilo que é extraordinário, acreditam no acaso? Porque estão cegos. E aí Jesus ele trabalha justamente isso com Nicodemos, né? Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O interessante aqui é que a palavra, a conjugação, a construção verbal está dizendo o que é nascido. Você não nasce, você não escolhe nascer. Então o que é nascido da carne também não escolheu nascer da carne, mas ele foi gerado por alguém, né? Foi gerado num ato, num intercurso sexual entre um homem e uma mulher. Ali houve uma fecundação de um óvulo e uma nova vida começa a surgir dentro daquele ambiente que é o útero, e ela não escolheu nascer. Da mesma forma, irmãos, nós não escolhemos nascer espiritualmente. O nascimento espiritual, que a gente chama de regeneração, é algo sobrenatural, né?
E a pergunta que eu te faço, você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Nós devemos fazer essa pergunta de tempos em tempos. Será que é manifesto em mim as características de alguém que já nasceu de novo? Nós precisamos então agora, vamos entender um pouquinho aí a questão do que significa a regeneração. A regeneração é chamada por Jeremias nessas palavras, está lá em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, existem duas áreas em que Deus age na vida do homem, no intuito de transformá-lo de carne em espírito. As áreas são a mente. Não há conversão sem a participação da mente. E a outra área, o coração, as emoções. É através das nossas emoções que nós vamos captar e ter a sensibilidade para o sobrenatural. E através da nossa razão, Deus ilumina os nossos olhos para compreendermos o que Ele diz, e esse livro sagrado chamado Bíblia se torna vivo em nossas mentes pela ação do Espírito Santo. Ezequiel também usa uma figura para ilustrar a regeneração. Ezequiel 36, 26 está escrito: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei coração de carne. Novamente aqui a questão das emoções. Não há como nós termos uma vida espiritual sem o elemento emocional estar ali sendo induzido às verdades bíblicas. A nossa memória afetiva vai sendo transformada, e aquilo que antes nos era insignificante passa a ser prazeroso, passa a ser saudoso. É como o salmista dizia: a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Somente os regenerados têm esse desejo, dessa comunhão intensa, íntima com o Salvador, onde Ele age, o Espírito Santo, na sua mente e no seu coração. O apóstolo João, em João 1, versos 12 e 13, também disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a gente sabe que aquele que age nas nossas vidas para regeneração é o Espírito Santo. O mesmo que pairava sobre as águas, agindo sobre a terra antes da mesma tornar-se um órgão vivo, um ser vivo. Esse ser, ele age na sua vida de forma a brotar em você uma vida abundante espiritual. Então a regeneração, o que ela significa? A regeneração, na verdade, é uma mudança interior, uma mudança do interior para fora. Quando o Espírito Santo nos regenera, nós passamos a ver Jesus mais do que um mestre ou um ser histórico, ou alguém que divide o calendário entre antes dele e depois dele, ou um profeta, ou um médico, ou um Jesus histórico. Muitas pessoas vão a Jesus querendo cura, acreditam que ele pode curar, mas não tem, mesmo a despeito de curas extraordinárias, ela não tem um relacionamento, ela não desenvolve a posteriori um relacionamento de intimidade com Jesus. Ela resolveu o seu problema, Jesus resolveu o seu problema, obrigado. A gente viu isso claramente quando 9 entre 10 leprosos, numa situação que Jesus os cura, voltaram as costas para Jesus, só um voltou para agradecer. Não é mesmo? Então a regeneração, nós podemos ver alguns indícios da regeneração em nossas vidas. A regeneração ela nos leva, em primeiro lugar, a desiludirmos com falsos caminhos, e passamos a ver Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, e mais do que isso,
A regeneração nos habilita a ver Jesus como o próprio Deus. E a regeneração, ela nos torna desejosos de que sua natureza, o caráter dele, seja impresso em nossos corações, outrora insensíveis. Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. A palavra traduzida por nascer de novo significa literalmente nascer do alto, né? Do grego genet anodem. Nascer de novo significa nascer do alto. Não dá, gente, para a gente sequer ver o reino de Deus se não nascermos do alto. Muito menos enxergar realidades espirituais sem a participação do Espírito Santo. A nossa intelectualidade vai enxergar somente a razão, não é? Vai querer provas. E tem coisas na vida espiritual que não tem como a gente provar Deus, provar que Ele existe. Tem como provar que Deus existe? Não é? Provar como que Deus existe para alguém é a mesma coisa de provar que Ele não existe. Também não tem como provar que Ele não existe. Não é? Então, essa expressão grega e essa construção verbal grega, que significa nascer do alto, ela quer dizer para nós o seguinte: olha, nós não escolhemos nascer. É o que Jesus falou aqui. Não é? O que é nascido da carne, ou seja, novamente, né, passivamente, o que é nascido da carne é carne. Ele não escolheu nascer, mas o que também é nascido do Espírito também não escolheu nascer. Então, a expressão, nascer do alto é uma expressão sobrenatural, sobre-humana. E Nicodemos, ao ouvir isso, ele fica surpreso e ele diz: como nascer de novo? Ao que Jesus responde: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nós vemos aqui dois elementos, né? Já falamos do segundo elemento, que é o Espírito, mas vamos pensar no primeiro elemento, a água. Né? A água tem o símbolo da purificação. Né? Nós presbiterianos, por exemplo, nós batizamos os nossos filhos e nós batizamos por aspersão, os filhos e os adultos professos. Ezequiel 36:25 diz: então aspergirei água sobre vós e ficareis purificados. O texto está dizendo: olha, eu vou mergulhar você num tanque, ou vou mergulhar você lá no Rio Jordão e aí você vai ser purificado. Não, o texto está falando sobre aspersão. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o agente divino do novo nascimento. E a água é o símbolo da pureza, da purificação que o Espírito realiza. Então Jesus, ele aprofunda a questão da distinção daquele que é nascido da carne dos que são nascidos do Espírito. E a nova vida recebida no novo nascimento, ela é radicalmente diferente da vida meramente biológica. Ainda que seja um acontecimento misterioso, podemos saber se ela ocorreu observando-se os frutos. Mais para frente, para não ficar muito longa essa mensagem, a gente vai estar falando sobre os frutos da regeneração. Mas a questão é, a regeneração, o nosso ensino de hoje, nós não escolhemos nascer. E quando você se volta para Deus, circunstâncias te levam a se voltar para Deus. Circunstâncias Deus usa, porque Deus, ele é o Deus da providência, ele vê antes, ele utiliza circunstâncias em nossas vidas que começam ali a implodir o nosso coração duro para que nós possamos ter sensibilidade às coisas eternas. Como é que está a sua sensibilidade, meu irmão? Como é que tem estado o seu coração diante das tantas incertezas que nós temos vivendo nesses últimos dias? O insensato culpa Deus pelos seus problemas. Ele se volta contra Deus. Espero que o seu coração seja um coração de alguém de fato regenerado, que jamais colocará Deus no paredão. Como se Deus fosse o responsável pelo mal. Eu queria que você se lembrasse que Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado pelo mal. O que nós estamos vivendo é fruto de nossas próprias ações como humanidade. A humanidade tem tirado da terra, pilhado a terra, tirado dela mais do que ela pode oferecer. E a terra parece que em alguns momentos tenta se livrar
não é? Como muitas vezes uma planta tenta se livrar do seu hospedeiro indesejável, se fechando. Não é? Então, Deus permite, Deus decreta, não vamos entrar aqui nessa questão, mas Deus não é o culpado. Tá? O culpado é o homem, o salário do pecado é a morte. Na verdade, toda a humanidade merece a morte, conforme a Bíblia diz. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que você vê pessoas com mais de 100 anos sobrevivendo à Covid e pessoas com 30 anos sucumbindo à Covid. Porque Deus quer mostrar para nós quem é que está no controle. Um grande abraço a todos vocês, que todos tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.